A graça e a paz, bom dia! Que o Senhor nos conceda um ótimo dia na presença dEle. Que a graça do Senhor seja sempre o suficiente e o único libertador de nossas vidas. Que assim nos deu totalmente a livre e espontânea liberdade de escolha, de viver livre. Hoje, 7 de setembro, que comemora-se o Dia da Independência do Brasil. Né? Um dia comemorativo, é uma data histórica e que eu vim trazer assim um pouco do significado da independência. Né? É estado, condição, caráter do que ou do quem goza de autonomia e liberdade com relação a algo ou alguém. Caráter daquilo ou aquele que não se deixa influenciar, que é imparcial, não é parcial, aquilo que é parcial pela metade, mas é imparcial por completo. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação do Brasil de Portugal, que se deu agora na data 7 de setembro de 1822, por meio da independência do Brasil, que deixou de ser colônia portuguesa, passou a ser uma nação independente, livre da escravidão, livre de submeter aquela vida escravizada lá de Portugal e se tornando dependente. Ele mesmo por si tinha sua autonomia de escolha a viver livre. É pensando justamente nesse dia, que me veio à memória esse texto, né? E que venho falar aqui. Seremos livres se estivermos na unidade a Jesus. Só seremos livres se realmente estivermos em unidade com Jesus. Ser livre ou ser escravo do pecado. Eis o dilema que cada pessoa enfrenta durante sua vida. Ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque Ele deseja a nossa salvação. Ser livre fazendo bem é agradar a Deus, ao contrário de ser escravo do pecado. Significa ir pela própria estrada, ser senhores de nós mesmos, não ser escravo. O evangelho de hoje e de sempre, tirando de João 8, 31, 42, nos ensina a perseverar no ensinamento de Jesus. Perseverar significa conservar-se numa posição sempre constantemente em matéria de fé. Perseverar significa acreditar em detrimento da lógica humana e daquilo que nos chamamos de unanimidade. Quanto ao cristão, perseverar significa ter a coragem de dar um voto de confiança a Jesus, permanecer sempre na casa do Pai. Mas o Evangelho também nos convida a pensar sobre o significado da liberdade. Esse dom que Deus nos dotou desde que nascemos. Liberdade não fazer tudo o que queremos, mas fazer aquilo que é preciso para tornar as nossas relações mais
harmoniosas. A Bíblia apresenta como a liberdade deve ser vivida pelos hebreus e pelos cristãos. Traz assim, a Bíblia é um manual para o ser humano e traz ali exemplos de como sermos totalmente livres, libertos. Os hebreus, segundo o Evangelho de Deus, acreditavam que eram livres, mas não eram, porque existem muitas formas sutis de escravidão, sendo que os piores são a nossa tendência ao mal, a nossa imaturidade e as nossas fraquezas. E são piores porque brotam no nosso interior, nos enganando, porque pensamos que estamos fazendo a nossa vontade, quando na verdade estamos cedendo ao nosso desejo que não nos deixa ser livre. Jesus, sendo judeus, nos ensinou como devemos viver nossa liberdade de cristão, permanecendo unido a Ele, para ser totalmente independente, ser livre, ter autonomia e liberdade de escolha. Seremos totalmente independentes se realmente eu e você passar a ser dependente. Para ser independente é preciso ser dependente da soberania que é o nosso Criador, que é Ele que tem que estar no controle, no centro, e Ele que sabe o real, o bom, o perfeito, o agradável, aquilo que é bom para nossas vidas. É dessa forma que podemos vencer a nossa natureza inclinada para o mal e seremos verdadeiramente livres, mas através de Cristo Jesus é que somos totalmente independentes e sendo dependente dele. Para ser livre, é preciso também ser dependente de Cristo Jesus, porque reconhecendo que a natureza do homem é pecaminosa e para ter essa liberdade é só através de Cristo Jesus. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sim, é essa que é a verdadeira liberdade que só vem através dele. É dessa forma que podemos vencer a nossa natureza, que é inclinada para o mal, e seremos verdadeiramente livres. A partir dessa experiência, o cristão se torna construtor de um novo jeito de viver na sociedade. Jeito esse marcado pela harmonia, pelo respeito ao outro e à vida, e pela capacidade de viver em Jesus, aquele que salva o homem, lá onde o mal tem a sua fonte. Então, só somos totalmente livres e independentes quando nós se tornamos verdadeiramente dependentes de Deus. Quando nós se tornamos verdadeiramente dependentes de Deus, é aí que o Senhor vem com a sua intervenção, é aí que Ele interveio e assim, sabendo que o homem nada poderia fazer por causa da sua vida pecaminosa, pela sua natureza pecaminosa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão distantes, descartados. E para estar nesse relacionamento íntimo com Ele novamente, é preciso nós reconhecermos que sem Ele nós não somos totalmente nada. Precisamos
dessa presença e voltar a estar na presença dele, como num princípio Adão e Eva viviam essa vida de comunhão, de um relacionamento íntimo com o seu Criador. Que possamos estar a cada dia buscando ter uma vida independente, ter a nossa postura de abrir a boca e confessarmos o Senhor como um único Senhor das nossas vidas, a solução, o nosso Salvador, o nosso resgatador, e que somos dependentes dele para ser, somos dependentes dele para ser dependente, para termos autonomia, para abrirmos a nossa boca e confessarmos que só Ele é Deus, só Ele é o nosso Salvador, só Ele é a solução e libertador de toda a escravidão. Que possamos a cada dia ter em mente e fazer essa reflexão, que para ser independente é preciso de um resgate, é preciso que alguém pague esse preço. E quem foi que se deu para pagar esse preço, para sermos livres e abrir a boca e confessar que só o Senhor é Deus? Foi o próprio Deus, através de Cristo Jesus, que é o próprio nosso Senhor. Ninguém explica Deus, ninguém entende Deus. Deus é Deus. É esse Deus que nos dá a nossa independência, mas para isso é preciso nós crer. E se nós crermos, não só eu, mas com toda a nossa casa, será livre de toda a escravidão que nos aprisiona, nos escraviza. O medo é álcool, é as drogas tomando conta da juventude, é várias outras coisas que vêm, é depressão. É preciso nós reconhecermos que sem Ele nada podemos fazer. O homem é totalmente dependente do seu Criador, desde o início ao fim. Não desvie do que o Senhor tem para você. O Senhor tem buscado o homem, tem buscado ao homem para estar novamente naquele convívio, naquele relacionamento íntimo com a sua criação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque se o verdadeiramente o Filho do Homem vos te libertar, verdadeiramente você é independente e dependente dele. Precisamos dele eternamente. Tchau, tchau. E fique com Deus em um feliz dia nessa manhã, na presença do Todo-Poderoso.